Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante, ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. É rápido, dispensa condutores, possui uma classe Gold para passageiros prêmio. É um dos sistemas de metrô mais avançados já construídos no planeta. Estou destacando o metrô de Doha, no Catar, um sistema de transporte elegante que se encarregou de levar os torcedores aos seus destinos durante a Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu no Catar. Construído principalmente no subsolo e em toda a capital do país e seus subúrbios, a rede está em operação desde 2019. Trata-se de uma alternativa de transporte mais confiável em uma cidade em rápida expansão, na qual os moradores há muito dependem dos carros e o trânsito fica frequentemente congestionado. Tendo dinheiro, logicamente, até eu posso fazer o metrô. A Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, deverá expandir a sua oferta de cursos para a região sudoeste do Paraná. Os estudos para a implantação de um novo campus da instituição em Pato Branco foram autorizados pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, em reunião com o prefeito do município, o Robson Canto. Então, segundo o governador, a ideia é aproveitar a potencialidade da região voltada ao setor tecnológico e de inovação, formando mão de obra qualificada. Pato Branco não tem nenhum curso das universidades estaduais. Então, vamos começar com 2 na área de tecnologia e ir ampliando isso no futuro para termos um campus bem estruturado, informou o governador. Desta forma, vamos dar continuidade aos nossos jovens que querem fazer um curso universitário
e potencializar as suas vocações regionais, acompanhando o crescimento da cidade e contribuindo com seu desenvolvimento. O governador do estado lançou uma chamada pública para fortalecer e ampliar as ações de internacionalização das universidades estaduais do Paraná. A iniciativa envolve recursos da ordem de R$ 1 milhão para o custeio de mobilidade acadêmica e participação de estudantes, professores e pesquisadores em eventos e visitas técnicas no exterior, a fim do que de contribuir com o processo de internacionalização curricular destas instituições. O prazo para o envio de propostas segue até o dia 23 de janeiro. O resultado será divulgado a partir de 13 de fevereiro. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Na correria do dia a dia, as pessoas correm contra o relógio para chegar ao trabalho, fazer compras, jovens e crianças indo e voltando das suas atividades escolares. Na verdade, a vida circula pelos coletivos da nossa Curitiba. Nos momentos de grande movimento, em que as pessoas precisam enfrentar filas, ônibus lotados, e a irritação de todos chega ao limite, é bom lembrar que existem pequenas ações que podem ajudar a melhorar o ambiente de convívio urbano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, como vai? Senhora, por gentileza, a senhora sente-se aqui, por favor. Senhor, esse lugar é seu. Essas pequenas ações podem não resolver totalmente a questão da violência no país, mas é o ponto de partida que está ao alcance de cada um de nós para tornarmos o mundo em que vivemos um lugar de paz e harmonia. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença. Esse é o caminho para a gente ajudar a melhorar ainda mais o ambiente urbano. A paz nasce da boa convivência e do respeito mútuo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. As boas ações nos coletivos começam com um sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso e pequenas boas ações podem mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. A gratuidade no transporte público para idosos acima de 60 anos na cidade de São Paulo volta a valer, segundo o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que foi publicado no Diário Oficial. Para usufruir do benefício, bilhete único, especial da pessoa idosa, é preciso que se faça o cadastramento nas instituições, comprovando residência nos municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Segundo a Espetrans, a apresentação do Registro Geral RG, direto no transporte coletivo, será aceita apenas enquanto os sistemas de bilhetagem eletrônica estarão sendo preparados para atender à retomada da gratuidade para os beneficiados. Pequenos negócios, grandes números de emprego. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por pelo menos 8 a cada 10 novas vagas de trabalho criadas no país no mês de outubro deste 2022,
É o que mostrou um levantamento realizado pelo Sebrae. E olha que número incrível. O total de empregados pelas empresas de todo porte no Brasil no período foi de 159.459 vagas, sendo apenas os pequenos negócios criaram 125.114 empregos, ou seja, 78,5% do total. O comparativo de 2021 com 2022 mostram cenários praticamente idênticos, analisando apenas micro e pequenas empresas, médias e grandes empresas. Observa o relatório em ambos os períodos. As micro e pequenas empresas sendo responsáveis por aproximadamente 77% dos novos postos de trabalhos gerados. Em nota, Carlos Melles, presidente do Sebrae, destaca que os 7 setores da economia analisados, as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo em todos, enquanto médias e grandes empresas registraram saldo negativo na construção civil e na extrativa mineral também. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para falarmos da
função social da propriedade. Você sabe o que é a função social da propriedade e por que ela é tão importante para nós em nosso ordenamento jurídico? Ela é justamente aquela que diz respeito à forma como eu estou utilizando o meu imóvel. Se realmente eu estou fazendo e promovendo a utilização adequada, seja ele imóvel rural, seja ele imóvel urbano. E nesse ponto, inclusive, a gente não pode desprezar o fato de que eu utilizo bem o meu imóvel quando eu não trago nenhum malefício, quando eu não prejudico outrem, ou seja, outra pessoa. E, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar na função social como um direito coletivo. Não dá para desprezar o fato de que a função social ela tem esse cunho, ele não é individual. Se, por exemplo, eu tenho um imóvel que está abandonado, que está lá com o mato crescendo, se eu não me importo com esse imóvel, ele não está cumprindo a sua função social. Então, tanto no campo quanto na cidade, eu preciso observar questões que são muito importantes nesse sentido. Então, por exemplo, no município, eu tenho que observar, por exemplo, a legislação urbana. Eu tenho que olhar o Estatuto da Cidade. Eu estou realmente adequada? Eu estou conseguindo seguir aquelas disposições legais que dizem como o imóvel deve estar? Eu tenho realmente tudo adequado ali? Eu tenho realmente esse aproveitamento, a edificação da forma correta? Eu estou realmente cumprindo esses requisitos? E também, lá na área rural, da mesma forma, eu estou sabendo aproveitar os recursos naturais que estão ali, eu não estou, por exemplo, degradando, eu estou gerando benefícios ou estou gerando malefícios. Então, essas questões são muito importantes nesse sentido, e até lá no imóvel rural, quando eu tenho trabalhadores rurais, também são importantes, né? Eu tenho que preservar os direitos que estão envolvidos nessas relações também, tá? Então, em resumo, eu tenho que cumprir alguns requisitos que estão relacionados e listados ali quando o assunto é função social dessa propriedade. Por isso que, por exemplo, quando eu penso numa usucapião, eu vou pensar também numa função social. Eu estou atendendo a função social na medida em que eu estou naquele imóvel plantando, eu estou naquele imóvel edificando, sendo que antes, por exemplo, este imóvel poderia estar ou estava abandonado, né? Então, é uma questão bastante importante, inclusive do ponto de vista processual, quando eu ingresso com uma demanda judicial para tentar postular um direito nesse aspecto. Então, pessoal, considerando todas essas questões que eu trouxe aqui para você, sempre fique muito atento quando o assunto for função social, porque tanto na área rural quanto na área urbana, elas são consideradas para essas finalidades, especialmente porque aqui a gente está diante de um direito coletivo e não individual. Eu tenho que preservar, eu tenho que pensar na coletividade que está acima desse plano individual que nós acabamos reconhecendo como sendo importante, mas que não se sobrepõe ao coletivo. Tá certo? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais dos seus direitos na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial anunciou investimento de 45 milhões em parceria com a indústria e centros de pesquisa. As unidades serão credenciadas para atuar com polos da Embrapil. Os recursos anunciados serão usados para projetos de inovação nas áreas de agroindústria, biocombustíveis, insumos químicos, energia, saúde, conectividade, nanotecnologia, inteligência artificial e visão computacional. O dinheiro é resultado de parceria com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Mais 10 ararinhas azuis foram soltas e dessa vez com a ajuda de alguns estudantes que venceram o concurso cultural do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foi a maior soltura do Plano Nacional da Ararinha Azul desde março de 2020. Esse projeto representa o que a gente biólogo e os amantes da natureza fazem em prol da conservação. Que a gente faz isso com paixão. Isso é o mais gratificante, disse Eduardo Araújo Barbosa, coordenador do PAN Ararinha Azul.
O governador Carlos Mas Ratinho Júnior assinou autorização para a oferta de 3 cursos de nível superior em Loanda, na região noroeste do Paraná. A abertura das turmas atende uma demanda antiga da região, com a oferta de graduações focadas nos principais potenciais econômicos dos 12 municípios que compõem o consórcio intermunicipal da área de proteção ambiental federal do noroeste do Paraná. A Universidade Estadual do Paraná será responsável pela implantação das graduações ofertadas por tempo determinado, com amparo na Lei 20.933, chamada de Lei Geral das Universidades. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, havia deferido o registro da candidatura do ex-prefeito de Castro, Moacir Fadel. Havia um questionamento jurídico, denúncia de improbidade administrativa, no período em que ele fora prefeito, se ele poderia ou não ter participado da campanha eleitoral. Cloara Pinheiro assumira a vaga de Fadel. No entanto, com a decisão do TSE, houve nova recontagem de votos, agora incluindo os que foram dados a Fadel e assim com o recálculo do quociente eleitoral, o PSD ficou com 16 cadeiras na Assembleia, e não 15, segundo o cálculo anterior. Por 35 votos, Cloara Pinheiro garantiu também sua vaga. As chuvas recentes no sul do país interditaram parte das estradas por onde circulam moradores do Paraná e Santa Catarina, dificultando o tráfego entre os 2 estados. Uma parceria do governo do Paraná com a Azul Linhas Aéreas abriu voos diários entre Curitiba e Florianópolis, exclusivamente para atender essa demanda. A rota será feita com uma aeronave ATR-72-600, com capacidade para até 72 passageiros, que já estão decolando e deve atender a região até fevereiro de 2023. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia por uma tarifa mais em conta. Depois do intervalo, voltamos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, chencliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho, 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, centro de Curitiba. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos,
prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A Polícia Civil do Paraná orienta a população sobre a importância em fazer representação de crimes após o registro do boletim de ocorrência, o conhecido BO. A representação é a manifestação de vontade da vítima em autorizar a instituição a instaurar um inquérito policial ou de uma ação penal. A representação pode ser feita pela própria vítima ou pelo advogado constituído, em casos como o de crimes de injúria, injúria racial, ameaça de lesão corporal e também de natureza leve. Na representação feita pelo advogado, também podem ser juntados documentos e demais informações que comprovem as alegações da vítima. A estimativa do Banco Central para a inflação em 2023 subiu de 4,6% para 5%. As projeções estão no relatório de inflação divulgado pelo Banco Central. Para 2024, a revisão foi de 2,8% para 3%. E para 2025 permanece em 2,8%. A probabilidade de inflação ultrapassar o limite de tolerância da meta está próxima de 100% neste ano e 57% em 2023. O ministro da Fazenda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, declarou: Lula me fez um pedido. Ministro da Fazenda precisa ter uma missão nesse país: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esta frase resume o que ele quer, disse Haddad ao longo da campanha presidencial. Lula repetiu a necessidade de colocar esta frase em prática, indicando a necessidade de assistência aos mais pobres e de uma maior tributação em grandes fortunas. O curso de medicina é o mais concorrido no vestibular 2023 da Universidade Estadual de Londrina, UEL, registrando 189.053 candidatos por vaga, seguido de Ciência da Computação, 54,31%, e Biomedicina, 54%. Todos no sistema universal. A relação candidato-vaga dos mais de 50 cursos demonstra praticamente a mesma situação do ano passado, quando os 3 cursos também formaram os mais procurados. A UEL registrou 20.818 inscrições neste concurso, que será realizado em 2 etapas. Nos dias 5 de março e 2 a 4 de abril, a UEL oferece 3.100 vagas, sendo 25.541 via vestibular e outras 599 por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O ex-presidente da estatal nos governos Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 e 2010, e de Dilma Rousseff, 2011 e 2016, deve herdar a presidência da Itaipu Nacional no próximo ano, em substituição ao almirante Anatalido Risdain Júnior. Sabe quem é que pode assumir? Jorge Miguel Samek, que estava recluso da política até o ano passado, quando começaram as articulações para a volta de Luiz Inácio Lula da Silva. Em ação que se reverteu na vitória do Partido dos Trabalhadores. O ex-senador Roberto Requião, do PT, cobiçava a vaga, mas como ele não tem perfil para o cargo, deve ser acomodado em outro cargo, onde suas declarações não conflitem com os interesses de Luiz Inácio Lula da Silva,
como já o fez em alguns episódios e também no ano passado. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.